aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje eu estou aqui para falar sobre o novo álbum da Billie Eilish, Happier Than Ever. A Billie lançou o álbum no último dia 30 de julho, após o seu sucessor When We Fall Asleep, Where Do We Go? Então esse é o segundo álbum de estúdio dela, que veio depois de um super sucesso, né? O primeiro álbum fez a rapa no Grammy, foi super elogiado pela crítica, então as expectativas para esse álbum já estavam altíssimas. E aparentemente a Billie atendeu todas as expectativas, viu? O álbum tá incrível musicalmente, com letras profundas e cheias de referências. Por isso eu decidi reunir todas essas referências, mais curiosidades e teorias sobre todas as faixas do álbum aqui nesse vídeo. Antes de continuar, já lembra de deixar seu like se você já gostou do tema e não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Antes da gente começar o faixa a faixa, então vamos para algumas curiosidades. Assim como o álbum anterior, esse aqui é super autoral. Todas as músicas foram escritas pela própria Billie junto com o irmão mais velho dela, que é o Finneas. O Finneas também foi responsável pela produção inteira do álbum e os dois gravaram as músicas juntos no estúdio que o Finneas tem dentro da própria casa dele em Los Angeles. Então assim, trabalho em família, entre irmãos, super pessoal mesmo. Então já tinha tudo também para seguir o caminho do antecessor que veio aí com super sucesso, só os dois, né? E olha que legal, o lançamento do álbum 30 de julho é o dia do aniversário do Finneas, então super fofa essa homenagem da Billie pro irmão, já que ele é tão importante na produção das músicas dela, né? Já que o trabalho dos dois sempre é feito em muita parceria. Bom, agora vamos falar das músicas então, começando com Getting Older, que é uma faixa em que a Billie processa onde ela está atualmente, né? Falando sobre a carreira, a vida pessoal, todos os traumas e detalhes que compõem a vida dela, inclusive falando sobre o fato dela ter sido abusada. Tem inclusive uma parte da letra em que ela fala: não foi minha decisão ter sido abusada. E esse tema do abuso é algo que aparece com muita frequência nas músicas desse álbum, algo que a Billie se abriu só esse ano sobre, e aqui acho que vale a gente comentar um pouquinho sobre isso, já que ele tá tão presente tanto no álbum quanto na vida pessoal da Billie, né? Em entrevista à Vogue em maio, a Billie revelou que sofreu algum tipo de abuso quando ainda era menor de idade. Atualmente ela tem 19 anos, né? Então ela tá aí no auge desde que era bem novinha, e ela disse que sofreu um tipo de abuso durante esse período, mas ela ressaltou que não foi com ninguém da indústria musical. No entanto, ela não deu muito mais detalhes além disso, mas ela falou sobre o tema. Nessa mesma entrevista, ela falou que não conhece nenhuma mulher que nunca tenha passado por uma experiência pelo menos estranha, mas também muito ruim em relação a um homem. Que não importa qual seja a sua vida, a sua situação, as pessoas ao redor de você ou quão forte você seja, sempre tem alguém que ainda pode tirar vantagem de você. E ela disse que isso é um grande problema no mundo do abuso doméstico e do estupro, né? Essas mulheres sempre fortes e empoderadas que quando se veem numa situação assim, elas não sabem o que fazer, porque elas se sentem muito humilhadas e até culpadas pelo que elas estão sofrendo. E a Billie disse que o álbum e assim, o que ela passou, ela quer mostrar isso, sabe? Não é sobre a experiência pessoal dela, mas sim sobre algo que todas as mulheres passam, e ela quer deixar bem claro, assim, quer que as pessoas vejam isso para que tenha uma consequência. E justamente sobre Getting Older, a Billie falou pro Spotify que essa foi uma música muito difícil de escrever porque foi muito reveladora. Ela percebeu coisas que ela sentiu na época e só conseguiu entender depois. Inclusive, durante o momento de gravação, ela teve que tirar alguns intervalos, alguns momentos para parar para chorar, porque foi uma música que realmente, assim, foi muito pessoal para ela. Outra história que também apareceu nessa música e vai aparecer em algumas outras diz respeito à privacidade que a Billie perdeu quando se tornou famosa, não só em relação, assim, à sua vida pessoal, mas em segurança mesmo, questões de segurança. Nessa música ela canta: há muitas razões pelas quais eu sou grata, mas é diferente quando tem um estranho sempre te esperando na porta da sua casa. Em fevereiro desse ano, a Billie conseguiu uma ordem de restrição contra um cara que já estava acampando há um tempão na porta da casa dela. Além de acampar, ele ainda tirava umas cartas muito perturbadoras lá dentro da casa, e aí a Billie disse que ele chegou em alguns momentos, inclusive, a assediá-la e a ameaçá-la com gestos. Então foi uma situação bem ruim e não foi a única a acontecer. Em 2020, ela já tinha conseguido uma ordem de restrição contra um outro cara que já tinha aparecido na frente da casa dela 7 vezes.
Como consequência, o próprio Google resolveu embaçar a imagem da casa da Billie no Street View para dificultar o acesso às pessoas, já que era uma coisa tão frequente que estava acontecendo. Como consequência de tudo isso, a Billie ainda canta na música. Coisas das quais eu costumava gostar, agora apenas me mantém empregada. Então, assim, a gente percebe que todas as coisas ruins que acontecem com a fama impactam nela, né? Ela sente essas consequências muito diretas e isso vai fazendo ela perder o gosto de coisas que eram super importantes para ela na música, né? A que ponto vale a pena continuar fazendo música e sendo famosa e visível desse jeito, sendo que ela tá perdendo tantas coisas em relação à vida privada e segurança até, né? Então achei bem pesado nesse sentido. Vamos agora para a segunda faixa, I Didn't Change My Number, que dá uma aliviada no clima porque a Billie fala sobre um ex que ela tá superando. Inclusive ela canta, né? Eu não mudei o meu número, apenas a quem eu respondo. E é curioso porque a música originalmente se chamaria Laura, que é o nome da empresária da Billie e inclusive é citada na música. A Billie em um trechinho canta assim: Laura disse que eu deveria ser mais legal com as pessoas, mas não com você. Então achei bem interessante essa brincadeira que a Billie faz na letra, né? Eu acho que essa é uma das letras mais adolescentes do álbum, assim, ou jovem adultas, que realmente mostram problemas de alguém que tem 19 anos, né? Diferente de Getting Older, por exemplo, que parece que a Billie canta ali como se já fosse super velha, e a gente percebe que na verdade não, é a mente dela, né? Tudo que aconteceu ao redor da vida dela que faz ela parecer tão velha, porque ela já tem muita experiência. E aí vamos para a terceira música, que com certeza era uma das mais aguardadas pelos fãs brasileiros, porque o nome dela, já quando foi liberada a tracklist, já atraiu a atenção da galera aí, porque é Billie Bossa Nova sim, do gênero musical brasileiro que a gente ama e que é tão importante para nossa cultura, e que agora também está no álbum da Billie, porque realmente a melodia é de bossa nova. E o título dessa música tem uma história curiosa, porque a Billie contou que o Finneas criou a melodia em 2019 e aí realmente foi inspirado pela bossa nova. E aí ele decidiu mandar pra irmã, né? E quando ele mandou, ele quis só simplificar e ele escreveu Billie Bossa Nova, só pra saber do que ele tava falando ali. E quando eles foram fazer o álbum mais tarde, eles resgataram essa melodia, criaram a letra em cima e no final o nome ficou tão legal que eles decidiram só manter mesmo como uma brincadeira dos dois. E a letra parece seguir esse esquema também. O Finneas contou que durante a turnê, né, que os dois sempre estavam juntos, eles tinham que criar várias maneiras de se esconder dos paparazzi, da mídia, principalmente quando eles estavam em hotel, em outros lugares do país ou de outros países. E aí, na hora de criar a letra, eles imaginaram, e se você tivesse, não com o seu irmão, mas com um amante, né, com um amor, alguém que você tivesse que esconder da mídia. E aí eles decidiram criar essa letra. E aí ela canta, ninguém me viu no lobby, ninguém me viu nos seus braços, ou algumas informações não são para serem divididas, a gente usa nomes diferentes no check-in do hotel. Então ela tem essas brincadeiras, inclusive assim, é uma letra super divertida, combina muito com a melodia, e ouvindo dá até aquela sensação de que poderia virar uma comédia romântica um dia, assim, sabe? Um filmezinho que vai sendo criado na cabeça mesmo. Nossa quarta faixa é My Future, que foi o primeiro single do álbum, lançado exatamente um ano antes, foi lançado ali no meio de 2020. A música, inclusive, então, foi escrita e lançada no meio da pandemia e a letra reflete isso em vários momentos em que ela fala muito sobre solidão. Ela fala coisas como: você olha para sua pele e percebe que seu reflexo está sozinho, eu tive que ir. E também, eu não vou voltar para casa, eu mudei os meus planos. Mas ao mesmo tempo, ela passa uma mensagem de esperança, de aproveitar esse momento sozinha para se conhecer melhor. Então ela fala que ela mal pode esperar para o futuro, ela tá doida para conhecê-la, que ela quer se conhecer melhor. Ela também fala: eu sei que eu deveria estar me sentindo sozinha agora, eu sei que deveria estar infeliz sem ninguém, mas eu não sou alguém? Uma reflexão justíssima, né? Então realmente passa uma mensagem bem legal sobre amor próprio e termina com uma mensagem positiva, porque é a Billie falando: eu vejo vocês em alguns anos, falando que mesmo que a pandemia ainda demore um pouco para passar, em alguns anos vai voltar as coisas ao normal e aí a gente vai se ver em turnê, em divulgação e tudo que ela decidir lançar a partir daí, né? E agora vamos pra Oxytocin, que é a música que a Billie vira e fala: ó, cresci, porque ela fala muito sobre sexo
sexo, assim, de uma forma bem diretona. O próprio título se refere à oxitocina, que é conhecida popularmente como hormônio do amor, porque ele é liberado durante atos como abraços ou atividades sexuais. E a letra, minha gente, é até outra coisa aqui, ó. Ela fala: você sabe que eu preciso de você pra oxitocina. Se você achar difícil de engolir, posso afrouxar a sua gola. Pois é. E aí tem mais. Ela também fala: eu gosto de fazer coisas que Deus não aprovaria se ela nos visse. E o que as pessoas diriam se nos ouvissem através das paredes? Pois é, gente, Billie toda saidinha decidiu colocar, e é engraçado porque essa foi uma das últimas músicas a entrar no álbum e surgiu no momento em que a Billie e o Finneas estavam conversando sobre o que estava faltando ainda, e eles perceberam que faltava uma música que era para eles saírem pulando e fritando mesmo durante os shows. E aí eles estavam pensando nessa melodia que viria para esse sentido, e aí decidiram colocar essa letra, e foi assim que a música surgiu, e essa é pra ser a música quando os shows voltarem, quando o Billie voltar às turnês, que eles vão sair pulando no palco e assim, se divertindo real. E eu achei perfeito, porque a letra é pra se divertir também. E é engraçado porque sai dessa música toda usada e começa Goldwing, que começa com um canto tipo coral de igreja, e o primeiro verso é inspirado em um trecho de um antigo poema hindu, então realmente tem umas vibes religiosas ali, então foi muito engraçado essa mudança quando você tá ouvindo o álbum. E essa é uma música que pode ter novamente relação com o abuso que a Billie sofreu, porque fala sobre uma garota que é muito pura, assim, no sentido do mundo mesmo, de ser talvez ingênua e não conhecer tantas coisas, e aí ela vai amadurecendo e vivendo coisas não tão boas e acaba perdendo essa pureza, sabe? E aqui é a Billie se esforçando pra menina, né, que provavelmente é uma versão antiga dela, não perder essa pureza, então ela vai dando conselhos. Então a letra fala, por exemplo: anjo de asas douradas, vá pra casa e não conte pra ninguém o que você é. Você é sagrado e eles estão morrendo de fome. Então é justamente como se ela quisesse manter essa pessoa sem traumas, mesmo sabendo que é impossível. É como se ela estivesse protegendo essa versão mais nova dela mesma, sabendo tudo que ela ainda vai passar pela frente. É bem pesada e triste, né? Sabendo que ela não é a única, tantas garotas já viveram isso, e sabendo a mensagem que a Billie quer passar falando sobre o abuso, de que tantas outras meninas passam por isso, é muito impactante essa música aí. E aí vem Lost Cause, que mostra que a Billie resolveu dividir muito bem esse álbum pra ele ter quase uma linha reta ali de altos e baixos, e não ficar uma coisa só muito alta no momento e muito baixa no outro. Que aí Lost Cause é uma música que ela tá falando sobre esse ex, que ela percebe que nem era tanta coisa assim, sabe? Tipo, nossa, eu te idolatrava, você era incrível pra mim antes, mas agora eu tô percebendo que não vale a pena eu ter sofrido pra você, sabe? Você é um loser. Então é uma letra muito divertida que novamente condiz com coisas que uma menina de 19 anos deveria estar passando, sabe? Diferente justamente de Goldwing, que ela já muito madura, percebendo o que ela perdeu com tão pouca idade, né? Tão cedo na vida. E a letra dessa é super divertida também. Em alguns momentos ela fala, né: eu sei que você se acha um super fora da lei, mas você nem tem um emprego. E eu amo que em Didn't Change My Number, que também é sobre um ex, ela fala: eu preciso ir trabalhar, eu vou pro trabalho. Novamente dando uma indireta aí pro cara que ele não trabalha, né? Então jogando isso na cara dele, percebendo que ele realmente, assim, nem se esforça pra conseguir as coisas. Eu acho que comparando a situação dela de que trabalha sempre com a dele. Então, eu sou muito melhor que você. É realmente uma história de superação, que é uma história que vai aparecer muito ao longo, né, de todo esse álbum. A Billie fala sobre um ex que ela terminou e tá tentando superar. Às vezes fica mais fácil, às vezes fica mais difícil. E agora vamos pra fofoca, porque ninguém aqui é de ferro, né? A Billie nunca foi muito aberta em relação aos relacionamentos amorosos dela, mas neste ano, no lançamento do documentário dela pra Apple TV Plus, The Road's a Little Blurry, ela realmente se abriu sobre um dos namoros que ela teve com o rapper Brandon Quentin Adams. Só que assim, o cara era um bostão praticamente, né? A Billie tinha que resolver vários BOs pra ele nunca tava lá quando ela precisava. Inclusive tem uma cena muito emblemática que ela tá no Coachella e ela quer muito que ele vá ficar com ela, né? Ela deu os ingressos pra ele ir pro Coachella, só que em vez dele ficar ao lado dela e apoiar a amada num momento que é tão importante, né? Ela ia se apresentar no Coachella pela primeira vez, sendo tão
tão nova, é um grande feito na vida de qualquer artista, ele tava lá aproveitando outros shows, correndo atrás de outros artistas, aproveitando que tinha uma pulseirinha que dava acesso aos bastidores e largou ela, sabe? Então tem várias cenas assim ao longo do documentário que fizeram os fãs da Billie irem correndo para as redes sociais do rapper e começarem a xingá-lo assim muito. Ele sofreu muito hate, mas porque realmente o que a gente vê nas telas é bem complicado. Realmente parecia que ele só queria se aproveitar do sucesso dela, sabe? Mesmo que em alguns momentos eles estivessem juntos e tranquilos, teve muita coisa negativa aí desse relacionamento que parece ter afetado a Billie, porque as pessoas foram investigar e acharam várias referências nas músicas ao relacionamento da Billie com ele. E aí, uma dessas músicas seria justamente Lost Cause, porque em um dos trechos a Billie canta, olha só: "Você nem estava lá naquele dia em que eu estava te esperando. Eu me pergunto se você sabe que aquele dia foi a última gota pra mim e eu já sabia." E aí as pessoas começaram a especular que esse dia seja justamente o dia do Coachella, né? Que ele não apareceu pra apoiá-lo em momento nenhum e tava só curtindo de forma totalmente egoísta. E aí, depois de chutar o balde pro ex, a Billie vai pra música mais romântica do álbum, que fala sobre se apaixonar, que é Halley's Comet, ou Halley's Comet. Fica aí a dúvida. E a letra é super romântica mesmo, bem melosinha, sabe? É até engraçado ver a Billie cantando sobre isso depois de uma música como Lost Cause. Ela fala coisas como: "Eu já fui amada antes, mas agora sinto cada vez mais que fui feita pra você." E ela também fala sobre as sensações que vem de estar apaixonada, né? As dúvidas, a emoção, que você fica com o coração acelerado, que dá até insônia, né? Ela fala: "Eu estou sentada no quarto do meu irmão, não durmo há uma semana ou duas, e aí eu acho que eu estou me apaixonando agora. O que eu vou fazer?" É uma música bem sobre se apaixonar mesmo, foca nesses sentimentos gostosos de se apaixonar, sem vir a parte ruim depois dos altos e baixos da relação. Nossa nona faixa é, na verdade, um interlúdio. A Billie coloca ali uma melodia de fundo bem tranquila e vai declamando um texto que ela usou na turnê dela, que começou lá em 2020, que inclusive vinha pro Brasil, mas não rolou. E aí ela aproveita esse momento para falar um texto bem honesto sobre como as pessoas julgam ela o tempo inteiro pelo corpo, pelas roupas que ela usa e tudo mais nesse sentido, sabe? Como ela é julgada o tempo inteiro e parece que ninguém ouve. E a Billie contou pro Spotify que é um pouco triste, porque quando isso foi divulgado na turnê pela primeira vez, acabou viralizando e virando notícia, e as pessoas chamaram ela de maravilhosa, né? Por ter lançado um texto tão honesto e tão sincero e que tantas pessoas podem se identificar. Mas aí, recentemente, saíram fotos dela de paparazzi em que ela não tava usando as roupas largas que ela tá acostumada a usar, que ela tava usando umas roupas normais que mostravam um pouco mais do corpo, e aí viraram e chamaram ela de gorda. E a Billie desabafou que essa é uma das letras que ela é mais orgulhosa de ter escrito, que ela mais gosta de ter escrito, mas ela sente que ninguém ouviu de verdade. Mas no fim do dia eu acho que muitas meninas fãs com certeza ouviram e se sentem mais calmas e mais representadas e mais acolhidas por isso, sabe? Eu acho que é uma letra muito sincera, muito honesta e que é muito importante estar nesse álbum e também vir de alguém tão grande como Billie Eilish, né? Que é uma inspiração para tantas pessoas. A 10ª faixa é Overheated e vem como uma sequência do interlúdio, tanto no sentido da letra, porque ela fala sobre como ela é objetificada pela indústria o tempo todo e as consequências que isso tem nela, mas também na melodia, porque a Billie contou que ela e o Finneas aproveitaram a batida do interlúdio para transformar na melodia de Overheated. E aí a letra é realmente a Billie se questionando sobre as coisas e ela fala que em algum momento é capaz dela explodir, né? Se ela tá sentindo todos esses sentimentos tão intensos contra essa objetificação que ela tá sofrendo, é porque as pessoas realmente não têm limites, né? Ela fala tipo: "Eu não sei como isso aconteceu. Eu comecei a vê-los fotografando e em vez de pararem, eles continuaram com os flashes, eu continuei andando sem reação." E ela ainda depois se questiona: "É notícia? Notícia pra quem? Que eu realmente pareço como o resto de vocês?" No sentido do corpo, né? Que as pessoas sempre comentam sobre o corpo dela e na verdade é um corpo normal. Se ela quisesse se sentir como as outras pessoas, ela teria passado por uma cirurgia, enfim, ela realmente tá desabafando nessa música também.
Já a próxima, Everybody Dies, é uma das mais tristes do álbum e fala do medo da Billie, do abandono e também da morte. Apesar do medo, a Billie disse pro Spotify que essa é uma música que a deixa feliz e triste ao mesmo tempo, porque ela também tem um conforto em perceber que todas as coisas têm um fim, sabe? Ela se sente confortada por isso, apesar de ser um sentimento triste quando você percebe que todo mundo vai morrer. Nas músicas, o azul sempre é usado como uma das cores para representar a tristeza, né? E a Billie disse justamente que vê essa música como azul. Às vezes ela vê como um tom mais claro, às vezes como um tom mais escuro, mas azul é a cor que representa essa música para ela. E não só isso, a Billie também disse que essa é uma música que tem cheiro de chuva, né? Porque realmente a chuva também vem para representar esses momentos mais de reflexão, de solidão e de tristeza. E aí chegamos em Your Power, que também foi single do álbum e uma das músicas mais diretas que a Billie escreveu sobre o abuso. Ela já começa falando, tente não abusar do seu poder, e aqui ela também fala novamente sobre ter acontecido com alguém mais velho, porque em um dos momentos ela fala, você disse que achou que eu tinha sua idade, como você se atreve? Em entrevistas, a Billie disse que não escreveu sobre ninguém específico e sim sobre várias situações que ela já viveu, mas novamente as pessoas acreditam que seja sobre o Brandon, porque quando eles estavam juntos, ela tinha 16 anos e ele tinha 22, então essa diferença de idade era muito significativa. Ao mesmo tempo, eles também ficaram juntos por cerca de um ano ali, entre 2018 e 2019. E na letra, a Billie canta, ela disse que você era um herói e você interpretou o seu papel, mas você a arruinou em um ano e não finja que foi difícil. Outro detalhe que pode ter ajudado nesses indícios é que a Billie canta como se o abusador fosse alguém muito próximo a ela, né? Alguém que ela confiava, em que talvez até tivesse um relacionamento com. Ela canta, eu achei que era especial, você fez com que eu me sentisse como se fosse minha culpa, você foi o diabo. Então é realmente assim uma letra muito sincera, muito honesta, muito aberta e muito até pesada e triste, né, sobre o assunto. E agora vamos para a 13ª música, que é NDA, ou seja, Non-Disclosure Agreement, que é o contrato de confidencialidade. E nessa música a Billie conta justamente sobre o lado ruim da fama novamente, coisas que ela tem que passar por ser famosa, inclusive fazer o boy com que ela teve um date assinar um contrato de confidencialidade para não contar para ninguém que saiu com ela. Então, assim, coisas bem absurdas que a fama exigiu. Ela fala coisas como eu tive que guardar meu dinheiro para pagar a segurança porque tinha um stalker na minha rua, relembrando novamente a história das pessoas que ficam na porta da casa dela. Ela também fala que comprou uma casa secreta quando tinha 17 anos, mas nunca chegou a dar uma festa lá desde que pegou as chaves. E aí você fica pensando que talvez seja até um medo dela mesmo, considerando a letra de todas as coisas, de começar a dar festas lá pros amigos e aí as pessoas descobrirem qual é o endereço dela e novamente ela perder essa privacidade de novo. Então ela fica escondendo essa casa e perdendo algumas outras coisas nesse meio tempo, né? E inclusive ela fala, talvez eu devesse pensar em uma nova carreira, em algum lugar no Kauai em que eu possa desaparecer, fazendo referência a uma viagem que ela fez no começo de 2020 para Kauai, no Havaí, em que ela realmente sumiu por uns tempos e depois ela só voltou postando algumas fotos da viagem falando, been gone, né, eu estive desaparecida. E as pessoas surtaram na época porque ela postou várias fotos de biquíni, que é raro para Billie Eilish, justamente pensando na pressão que ela sofre o tempo todo sobre o corpo dela. A letra de NDA também é muito legal porque em um trecho ela cita o nome de 3 outras músicas do álbum, Getting Older, Didn't Change My Number e My Future. Vou ler aqui pra vocês. Ela fala, eu estou me divertindo ficando mais velha agora, o ficando mais velha é o Getting Older. Aí ela fala, eu não mudei meu número, fiz ele calar a boca, Didn't Change My Number. Pelo menos eu dei a ele algo sobre o qual chorar. E aí ela fala, eu pensei sobre o meu futuro, mas quero ele agora. O My Future tá aí também. Então ela conseguiu juntar a letra das 3 músicas nessa aqui, fazendo uma pequena referência às outras letras, né? Um trocadilho ali bem divertido. Já em Therefore I Am, a Billie continua mais ou menos esse tema, falando agora de pessoas que querem se aproximar dela por interesse.
E aí na letra ela fala coisas como eu não sou sua amiga nem nada próximo, tipo, se coloca aí no seu lugar. E eu gosto porque o título é baseado na famosa frase do Descartes, né? Eu penso, logo existo, em inglês I think, therefore I am. Novamente, Billie colocando assim muita profundidade, conhecimento nas letras. Às vezes ela realmente parece uma menina de 19 anos, 18, né, quando tava compondo, e às vezes ela parece que é uma pessoa de 87, vivida, que já passou por muitas coisas na vida. É muito engraçado esses dois lados da Billie, que é muito legal ver tudo junto no álbum. Agora vamos pra icônica faixa título do álbum, Happier Than Ever, que começa justamente como uma libertação. Ela fala, quando eu estou longe de você, eu estou mais feliz do que nunca. E novamente parece falar sobre uma relação abusiva, né? A Billie menciona, eu acabava com mais medo. Não diga que não é justo, você claramente não sabe que me deixou miserável. E bom, essa é outra música que tem muitos indícios de ser pro Brandon, especialmente quando ela fala, você me ligou de novo, bêbado na sua Mercedes-Benz, dirigindo para casa intoxicado. Você me assustou muito, mas eu estou só gastando meu fôlego, porque você só escuta seus amigos. E isso relembra um episódio do documentário em que a Billie recebe uma ligação dele falando justamente que dirigiu para casa bêbado. E a Billie fica muito triste, muito brava, meio que dá uma bronca nele ali, falando que ela pediu para ele nunca fazer isso, porque ela fica preocupada, mas ela fala, eu sei que você não me escuta mesmo, justamente como ela canta na música. E em Happier Than Ever, ela também fala, eu poderia falar sobre todas as vezes que você apareceu no horário, mas eu teria uma linha em branco porque você nunca fez isso. Justamente, talvez, relembrando, né, esse caso do Coachella, em que ela esperou tanto ele aparecer e ele não apareceu, e também tantos outros, né, que talvez não foram documentados e que ela tenha passado isso com ele. A Billie disse que gritou até não poder mais quando ela estava gravando essa música aí no estúdio, e pra ela isso foi muito revigorante e terapêutico, porque era algo que ela precisava fazer há muito tempo. Então foi uma música que ela realmente estava desabafando todo o ódio, toda essa raiva que ela estava sentindo dele há tanto tempo. E é justamente por ser uma música que ela sentiu assim tanta raiva e tanto ódio sendo liberado enquanto ela compôs, ela não quis que fosse a última do álbum, porque ela não queria terminar com esse clima tão pesado. Então por isso ela fez Male Fantasy, que essa sim é a última faixa. Male Fantasy é uma balada bem melancólica sobre um término super difícil que você ainda não sabe se tá superando, e as coisas que você faz pra tentar se distrair disso e pra tentar superar. Ou seja, é bem oposto de Happier Than Ever, né? Que Happier Than Ever ela fala que quando ela tá longe ela tá mais feliz do que nunca, e aqui ela percebe que na verdade talvez não seja isso, talvez ela ainda tenha sentimentos e ela não conseguiu superar esse amor que ela sentia. Inclusive, ela chega a falar sobre isso, né? Eu amava você na época e amo você agora. Eu nem sei como. Acho que é difícil saber se eu estou superando você ou apenas fingindo quando não tem mais ninguém por perto. E novamente fazendo uma pequena referência à pandemia, né? Ela não sabe se ela tá realmente superando ele, porque não é como se ela estivesse saindo com outros caras, né? Ela tá dentro de casa o tempo todo. Então ela não tem também muitas outras formas ali de se distrair e tentar superar isso. E aí, falando sobre se distrair, o título Male Fantasy veio justamente por causa do começo da música, em que a Billie fala sobre um dos jeitos em que ela tentou se distrair, né? Que ela fala: tento me distrair com pornografia, eu odeio o jeito com que ela me olha, eu não aguento diálogo, ela nunca estaria tão satisfeita, é uma fantasia masculina. Realmente, assim, já é uma coisa consolidada de que a pornografia é feita para homens, então o fato da Billie tentar assistir isso realmente não dá certo, porque ela vai percebendo, assim, como outras mulheres, que tudo ali é muito fake, né, é muito feito pra só suprimir essa fantasia masculina de como seria um sexo na cabeça do homem. E a música termina com a Billie falando que não consegue superá-lo, não importa o que ela faça, que ela sabe que ela deveria, mas ela não consegue odiá-lo. Pro Spotify, a Billie contou que, na verdade, isso foi uma realização, uma percepção muito difícil pra ela de ter. Ela sabe que ela não deveria estar sentindo aquelas coisas, mas ela sente e ela não consegue controlar. E pra ela isso é muito horrível. E aí eu
fico aqui pensando que a música tem um final feliz se você tá romantizando isso, né? Pensando que é um casal que deve ficar junto. Mas se você olha o álbum inteiro, a Billie fala sobre várias relações abusivas, e se essa é a mesma do que ela tá falando em todos os álbuns, ela tem que se desprender dele, né? Então parece um final triste pro álbum. E aí a gente fica pensando, Happier Than Ever, ela jogando hate ali pro boy e falando que fica melhor sozinha do que com ele, né? Fica mais feliz. Pra mim, Happier Than Ever seria um fim mais positivo do que Male Fantasy. Mas eu acho que a Billie talvez ainda tenha essa perspectiva de pensar nos outros, né? Como a gente vê em vários momentos. Como as pessoas julgam ela o tempo inteiro. E o fato de estar numa relação abusiva, assim, pessoas que vivem relações abusivas, é muito difícil de você sair delas, né? Porque você se sente culpado o tempo todo, porque às vezes você acha que você mereceu aquilo. Então, eu acho que é muito significativo a Billie decidir colocar Male Fantasy por último, sendo que, na verdade, não passa uma mensagem positiva, né? É uma mensagem ruim dela não ter conseguido superar isso ainda. Enfim, fica aqui essa reflexão. E é isso, chegamos ao fim da análise do nosso álbum da Billie Eilish. Realmente é um álbum maravilhoso. Quando você escuta pela primeira vez, você já percebe o cuidado que a Billie tem e, assim, o talento que ela e o Finneas têm quando eles se juntam pra criar coisas. Realmente é impecável. E aí, quando você vai prestar atenção nas histórias por trás, nas letras, todas as referências, o álbum ganha um sentido ainda maior, né? Uma valorização ainda maior. Então, assim, não vai ser surpresa se ele estiver em todas as premiações do ano que vem. Vai ser só mais merecido do que nunca. E os outros artistas que se cuidem nas próximas premiações. Guarda esse álbum aí pra lançar só depois, porque agora vai ser tudo de Billie Eilish. Comenta aqui embaixo o que você achou da análise. Comenta se você tem alguma outra reflexão, teoria ou referência que você achou do álbum pra gente trocar essas ideias aí. E não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar outros vídeos novos, né? Vão ter outros vídeos aí de músicas. Pede aqui se você quiser dar a ideia de algum outro vídeo que você quer ter. Enfim, curte o vídeo esse aqui, compartilha para os amigos que você sabe que vão gostar também. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!